Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma experiência de um testemunho de um pregador que eu respeito muito. Ele contou esse testemunho em uma de suas pregações e eu guardei esse testemunho, eu achei muito forte. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração. Eu oro por cada inscrito, cada pessoa que comenta. Eu oro também pelos meus seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana Oficial. Sabe, irmãs, que tem um testemunho de um pregador, né? E esse testemunho eu guardei e eu acho muito edificante. E eu quero compartilhar aqui, né, com todas vocês. Esse testemunho ele fala sobre o poder do jejum, o poder da oração, o poder de uma pessoa quando se coloca e se dispõe a orar. E eu quero compartilhar esse testemunho com a amada igreja. E eu vou falar aqui até o nome do pregador, né? O pregador Gilmar Fiuza, né? Ele é um pregador que eu respeito muito, ele é um pregador que eu considero muito, ele é um pregador muito abençoado, né? É uma das minhas referências, né? Esse pregador. Em uma de suas pregações, ele estava contando, irmãs, que tinha uma senhorinha de aproximadamente uns 70 e poucos anos, quase 80. E essa senhorinha, irmãs, ela morava numa casa e no quintal lá, né, onde ela morava, assim à frente, né, tinha uma outra casa. E nessa outra casa estava vazia. Era uma senhorinha assim, de bastante idade, cabelinho branco. E ali, irmãs, o que aconteceu? Ela resolveu alugar essa casa da frente, né? Ela resolveu alugar a casa da frente. E a casa estava vazia, ela resolveu alugar. Irmãs, o que aconteceu? Aí apareceu um homem, né? Um homem alugou a casa. O primeiro dia, o primeiro mês pagou, o segundo mês pagou, terceiro mês pagou e ele ficou só observando a vida daquela senhora, né? E ele observou que aquela senhora, ela era sozinha. Ninguém ia visitar, não havia parentes. Ele observou bem. E ali ele observou que aquela mulher, aquela senhora idosa, era uma senhora sozinha. E o que ele fez, irmãs? Ele pagou um tempo o aluguel, o primeiro mês, o segundo, o terceiro. Pagou alguns aluguéis e depois, irmãs, não pagou mais. Não pagou mais, irmã Raquel, não pagou mais. E ele foi assim, até muito atrevido, porque ele chegou para aquela senhorinha, uma senhorinha cristã, que frequentava, era dirigente do círculo de oração. Ele chegou para aquela senhorinha e ele falou assim: olha só, eu não vou mais pagar o aluguel, eu vou ficar morando aqui, porque essa casa agora é minha. Ele fez isso, irmã Raquel? Fez. O pregador contando. Ele fez isso. E ali aquela senhorinha, ela fazia o quê, né? O marido já tinha falecido, ela não tinha mais ninguém, parentes, né? O pregador não entrou assim muito em detalhes. O fato é que ela estava sozinha nessa situação.
sozinha entre aspas, né? E o pregador estava contando na sua pregação que Deus manda em todos os reinos da terra. Aleluia! Ele estava contando que Deus manda em todos os reinos da terra. E ele estava contando, né, compartilhando, né, que Deus, todos os reinos, inclusive no reino animal. E ali, irmãs, voltando para o testemunho, aquela senhorinha vai fazer o quê? Foi orar, irmãs, pela madrugada. Há poder na oração e no jejum. Irmãs, ela orou de madrugada, orou de madrugada. E ali ela se calou, né? Porque o homem falou aquilo, né? Ainda ameaçou que, né, que ele ia ficar ali, ponto final, que ninguém tiraria ele dali. Irmãs, ela orou, e Deus falou para ela uma madrugada: minha serva, vou eu resolver essa situação, aquieta teu coração. Irmãs, o Deus que nós servimos, ele manda em todos os reinos, como aquele pregador estava falando, né? Ele mandou aquele peixe lá para engolir Jonas. Foi ele que mandou, irmã Raquel? Foi ele que mandou. Aquele peixe, né? A ciência diz que há uma qualidade de baleia, que é a cachalote, que ela é tão grande que a extensão a largura da sua garganta dá para engolir um homem, né? Deus manda em todos os reinos, irmãs. Mandou o corvo lá levar o alimento. E voltando aqui para o testemunho, Deus falou para ela: ó, vou eu resolver essa situação, aquieta teu coração. Ela orava 3 horas da manhã, irmãs. Um belo dia lá na casa daquele homem, começou a surgir rato. Rato pelos ralos, rato pela casa, e se proliferavam com uma rapidez, né? Eu não sei assim muito bem, porque eu vou até ver sobre isso com mais cuidado, mas se eu não me engano, o rato, que é um roedor, ele se prolifera com muita rapidez, né? Em uma ninhada, acho que dá muitos filhotinhos, irmãs. E ali eu sei que era rato pequeno, rato grande, ratazana, rato filhotinho. Mas era tanto rato dentro da casa que o rato saltava assim, né, nas paredes, né. E ali ele chamou o serviço, né, da insetizã lá. E foram lá, os rapazes botaram remédio, tiraram os ratos e resolveu. 1 dia, 2 dias. Aí voltou tudo de novo, irmãs. Muito rato, muito rato. Uma infestação de ratos. E é muito desagradável, né, irmãs? E muitos ratos, ratos pequenos, ratazana, muitos ratos. E aquele homem já chateado, frustrado, chamou de novo lá o tal do insetizão. O insetizão foi lá, poxa, não é possível. Botou mais remédio lá e resolveu lá 1 dia, 2 dias, 3 dias. Daqui a pouco, irmãs, de novo, o rato, muitos ratos, surgiam muitos ratos da casa. E ali, irmãs, muitos ratos. E ali, irmãs, ele se enfureceu, aquele homem, se enfureceu de uma tal forma que ele pegou a chave daquela casa, jogou naquela senhora, jogou em cima dela com tanta raiva que ele estava, providenciou lá a tal da mudança. E ele jogou a chave assim em cima dela e falou: ó, tô indo embora porque essa tua casa tá cheia de rato. Jogou em cima dela. Mas Raquel, tu tá rindo por quê? Porque é o trabalhar de Deus, irmãs. Deus que mandou aqueles ratos lá para mandar aquele homem embora. Deus sabe resolver toda e qualquer situação. Deus sabe, irmã Raquel, Deus sabe. Coloca diante do Senhor. Você que está sofrendo injustiça. E ali, irmãs, aquele homem, eu fico imaginando a cena. Ele com aquela chave jogou assim e foi embora furioso. Saiu dali furioso. E aquela senhorinha teve a vitória dela, que ela queria era a chave da casa dela. Então, creia. Comece a orar, comece a jejuar, comece a colocar diante de Deus. Eu vou deixar o link aqui embaixo do jejum de 3 dias.
E eu tenho de 7 dias e eu estou providenciando de 21 dias, que é poderoso. E creia que Deus, Ele é fiel e Deus, Ele age. Amém? Deus abençoe, paz.